Comunicado à imprensa. Relativamente ao tão propalado endividamento público e a gastos irracionais por parte do Governo, temos a esclarecer aos guineenses o seguinte. 1. Escutamos ontem a conferência de imprensa do PSGC, na qual, por falta de domínio de matérias económicas, o seu porta-voz ad hoc preferiu inverdades, ou seja, meteu os pés pelas mãos em toda a sua alocução, podendo tal facto induzir demagogicamente as pessoas a um entendimento que não traduz a real situação, atual situação, aliás, das finanças públicas na Guiné-Bissau. O Governo entende e compreende o sentido dessas intervenções ferozes, insultuosas, em total desespero de causa, tornadas frequentes pelo PSGC para criarem factos políticos sem nexo e ainda com reminiscências extremistas, com o único objetivo de lançar o pânico e a destabilização do normal funcionamento das instituições do Estado Democrático, conduzindo o país, mais uma vez, em estabilidade endémica que o PSGC instituiu e geriu durante 47 anos neste país. Neste momento, em que as finanças públicas foram reorientadas, sábia e positivamente, e colocadas ao serviço da nação e do povo guinense, resultante do lema acutilantemente imposto por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, General Úmaro Sissoko Embaló, ou seja, o combate à corrupção transversal no aparelho de Estado, que minava as nossas finanças e a economia nacional, o PSGC cobriu-se de vergonha pelo seu desgoverno de largos anos, que nunca esteve orientada para servir o bem-estar dos guineenses. Face ao ótimo desempenho do Governo, que se traduziu no reconhecimento e apoio do Fundo Monetário Internacional, em janeiro e agosto deste ano, na sua missão habitual de avaliação às nossas finanças públicas, sendo o Fundo uma instituição acima de quaisquer tendências políticas, objetivamente, esta reconhece a credibilidade e as excelentes performances do Governo na condução das nossas finanças públicas, culminando com a retoma do programa do Fundo Monetário desde o mês de julho último. De lembrar que os últimos governos do PSGC foram sancionados pelo Fundo Monetário Internacional, que em consequência suspendeu o programa com o nosso país, causando enormes prejuízos à economia nacional e aos cidadãos. Os fundos a que se referem, o Governo sabe exatamente o que fazer com esses fundos, não precisando de conselhos daqueles que conduziram a suspensão de um programa com o Fundo Monetário Internacional, programa que existia durante o governo do Úmaro Sissoko em 2018 e que Aristides Gomes, do PSGC, e o PSGC não conseguiram executar, conduzindo a sua imediata suspensão por falta de transparência, rigor e disciplina orçamental. O maior endividamento de sempre do país no mercado de títulos da UEMOA, em 67 bilhões de francos CFA, foi um dos motivos que levou à suspensão do programa com o Fundo Monetário Internacional, constituindo também uma das heranças deixadas ao governo Nuno Gomes Nabian e que, na perspectiva de continuidade do Estado, vem honrando atempadamente com essas responsabilidades. Assim como vem honrando com o pagamento de serviços da dívida externa e das cotas das organizações internacionais que nunca foram pagos durante a vigência do governo do PSGC Aristides Gomes. O PSGC vir falar levianamente, das nossas finanças públicas, apontando o recurso ao mercado de títulos da UEMOA como sinónimo de má governação, prática por eles mesmos materializada durante a vigência dos seus governos, leva-nos a questionar qual foi o país no mundo que, nesta plena pandemia, não recorreu ao financiamento. Um governo que herdou salários em atraso, o não pagamento sistemático de serviço da dívida, etc., que no seu mandato honrou com vários compromissos, inclusive nunca deixou um mês de salário em atraso,
tendo ainda pago salários em atraso deixados pelo PGC Aristides Gomes. Um governo que num ano e meio investiu, como nunca se fez no país, nos hospitais, na pista do aeroporto, nas telecões, na estrada em terra batida, 530 km e cerca de 40 km em asfalto, etc, etc. Isto tudo num período de um ano e meio, naturalmente, que incomoda os nossos adversários políticos. 2. É tradição da União Africana convidar para missões de observações das eleições em África políticos que deram provas incontestáveis de compromisso com a democracia nos seus países. Domingos Simões Pereira deveria saber que o procedimento habitual das organizações internacionais, antes da designação de um chefe de missão eleitoral, consiste na sondagem para apurar a disponibilidade de um número determinado de personalidades antes de se proceder à decisão final e convite formal. Portanto, não há nada de estranho no procedimento denunciado por Domingos Simões Pereira. Tal como não é de estranhar a reação belicista, musculada e deselegante de Simões Pereira. Nesta senda foram endereçados convites a vários atores políticos guineenses no passado, nomeadamente o atual Presidente da República, Umar Sissoko Embaló, para as eleições passadas em Santo Tomé, coincidentemente. Também para o ex-presidente João Mave foi endereçado o convite para atual eleições em Santo Tomé. Mostrou-se indisponível, abrindo assim a possibilidade do convite a Domingos Simões Pereira. Tendo começado por felicitar o vencedor das eleições presidenciais, na Guiné-Bissau, para logo de seguida recusar os resultados das eleições, consideradas livres, justas e transparentes por todas as missões de observação, incluindo as da União Africana, da CPLP. Domingos Simões Pereira revelou-se um negacionista, aliás, das regras do jogo democrático e, portanto, não reúne as condições mínimas de credibilidade para chefiar qualquer missão de observação eleitoral, particularmente num contexto sensível de descenso, como tem sido o atual processo eleitoral na República Irmã de Santo Tomé e Príncipe. Não podendo chefiar uma missão de observação eleitoral, um indivíduo que nos últimos 8 anos vem destruindo, destabilizando o seu país, incentivando as Forças Armadas à destruição das instituições democráticas e fazendo reuniões com militares nas matas e lugares recônditos. As autoridades da Guiné-Bissau entendem que o bom nome do nosso país não pode ser usado por quem tem interesse em criar problemas, manipulação e desentendimento das eleições presidenciais a realizar em Santo Tomé e Príncipe. A Guiné-Bissau, quando consultado sobre o convite endereçado a Domingos Simões Pereira para a missão de observação, usando dessa prerrogativa, entendeu que, conhecedora da experiência antidemocrática praticada por Domingos Simões Pereira, com a não aceitação dos resultados eleitorais, após antecipadamente ter anunciado que aceitaria os resultados quando proclamada pela única entidade legítima, Comissão Nacional das Eleições, CNE, assistiu a anunciar-se de uma derrota a falta da assunção de Domingos Simões Pereira, da falta da sua palavra que tinha antecipadamente anunciado, ou seja, a aceitação dos resultados proclamados pela CNE. Face a esta atitude, entende o governo da Guiné-Bissau que este político guineense, ainda inspirado na concepção comunista de partido-Estado, não reúne as condições democráticas para chefiar tal missão de observação eleitoral. Neste quadro, tem que compreender que não pode apoiar este governo alguém que recusa resultados avalizados pela CNE, o único órgão legítimo para o efeito. Resultados reconhecidos por toda a comunidade internacional, pelo tribunal a que recorreu,
resultados reconhecidos e felicitados ao vencedor pela maioria dos países do mundo, e mesmo assim continuando a não ser reconhecidos por Domingos Simões Pereira até a presente data. Entende o Governo que naturalmente isto poderia constituir um mau exemplo para os futuros perdedores das eleições em Santo Tomé, naturalmente seguindo as pisadas de Domingos Simões Pereira. Outro sim, queremos esclarecer que a União Europeia, que a União Africana, enquanto organização continental soberana, decide o que entender ser melhor e mais oportuno. A Guiné-Bissau, como um pequeno Estado, mesmo se quisesse, não tem força impositiva nesta organização. Portanto, lamentamos que Domingos Simões Pereira, mais uma vez, se faça de vítima, ator e produtor do que ele intitula de filme de perseguição. Muito obrigado, meus senhores. Em crioulo agora? Comunicado de imprensa. Relativamente a tão falado endividamento público e gastos irracionais por parte do Governo, não tenho que esclarecer guineenses o seguinte. Nós escuta ontem na conferência de imprensa de PSGC, na qual, talvez por falta de domínio de matéria económica, se porta-voz ad hoc, preferi manga de inverdades. Daqui me te pé pelas mãos, troca pé com mão, e que assim, para aqui pé, cá aqui mão, na tudo se alocução. É facto que não havia ontem, e por aí, conduzido demagogicamente, gente em entendimento que está a traduzir a atual situação de finanças públicas na Guiné-Bissau. O Governo entendi e compreendi sentido de intervenções ferozes, insultuosas, e em total desespero de causa, que a torna público, que o PSGC torna antipúblico. O objetivo é criar factos políticos, mas sem nexo, é que tem um contexto para criar factos políticos. O único objetivo é lançar pânico, destabilização, normal funcionamento de instituições de Estado Democrático, conduzindo o país, mais uma vez, à instabilidade que é costume, que é ensino e que é gerido durante 47 anos. No momento em que finanças públicas de Guiné-Bissau foi reorientado, sábia e positivamente, e colocado ao serviço da nação e do povo guinense, resultante de que o Presidente da República está falando, desse lema, Presidente Umar Sissoko Embalo, combate a corrupção transversalmente no aparelho do Estado, que estava completamente minado e que não cansava na economia nacional. PSGC cobriu de vergonha, decide os governos de largos anos, que nunca é que conseguiu bem de 1 metro, 1 centímetro diante, e para ter bem-estar para o povo guineense. Fácil. É o ótimo desempenho do governo. Fica frustrado pelo reconhecimento de Fundo Monetário Internacional, que visitando na janeiro e agosto desse ano, nessa missão habitual para avaliação de novas finanças públicas. Naqui se visita, fundo, instituição que está riba de qualquer tendência política e reconhecer objetivamente credibilidade do governo e excelente desempenho do governo na condução de finanças públicas. Aquilo é reconhecimento também culminar com o próprio retoma de programa que o governo de Guiné-Bissau suspendido. De lembrar, para a gente quer esquecer como os últimos governos do PSGC foi sancionado pelo Fundo Monetário Internacional. Em consequência, o fundo suspendeu o programa para o país, causando enormes prejuízos, portanto, à economia nacional e a cidadãos da terra. Fundo que dinheiro que é referido ontem, como é gastado nessa conferência de imprensa, não me estou a falar como o governo sabe exatamente que aqui não faz que fundos e que precisa de nenhum conselho de que gente que tem a suspensão do programa de fundo.
se aconselho e só para não caminhar para que caminho, né? Não caminho este tipo de conselho. Portanto, a nosso programa existe contra que PGC está no governo e toma poder na mão do Umaru Sissoko Embalo em 2018. E chega só, nessa primeira avaliação é chumbado. É chumbado, fundo suspende o programa, por via de quê? Falta de transparência, rigor e disciplina na condução de dinheiro público. Maior endividamento de sempre do país no mercado de títulos, PGC que facil. Governo de Aristides Gomes que facil. 67 bilhões de francos CFA. Esse foi um dos motivos que leva o Fundo Monetário Internacional a suspender o programa que Guiné-Bissau. Naturalmente, o SUDIB, alguém tem que pagar. E aquilo foi a herança que disse o governo Nunes Gomes também. O governo Nunes Gomes também paga, ainda paga parte da dívida da PGC. Assim como e tem honrado tudo, portanto, compromissos que não tem com organizações internacionais. PGC, para lá, tem bem papel de uma forma leviana sobre não finanças públicas depois de tudo ser passado e preciso ter lata, apontando o recurso ao mercado de títulos do EMOA suma uma prática de má governação. Não punta. Então o PGC quanto é que foi o governo? É 60 bilhões, onde é que vai buscar 67 bilhões? E quem aqui mercado de títulos do EMOA, lá é que vai buscar Covid Catemba. Nós estávamos num processo de crescimento da economia mundial, nós estamos num processo de crise, de pandemia, como nós estamos hoje em dia. Portanto, um governo que herda salários em atraso, nem salário em atraso, nem salário PGC que eu consigo até em dia. É governo, dizem que toma posse, até se está paga salário dia 20, às vezes dia 18. E paga aqui atrasados também de Aristides de PGC, que é de Sano, para mim paga. Ele é pagado então. É governo e cumpriu 580 km de estrada, terra batida num ano e meio. E cumpriu 33 km, para ser mais específico e exato, 33 km de estrada asfaltada. E cumpriu e faz o maior investimento no Hospital Simão Mendes, que é o hospital de referência na Guiné. E cumpriu pista de aeroporto que estava em causa. E Calco e Ata nos suspendiam, portanto, aterragens de avião na pista de aeroporto. Essa entremanga de realizações de um ano e meio que, enfim, não adversários políticos têm consciência daquilo, talvez para ver aquilo que está atormentado. Mas depois tem calma. Relativamente à questão do convite à DSP, portanto, Santo Tomé e Príncipe, uma possibilidade de tradução e tradição da União Africana convida para missões de observação de eleições em África, políticos que dá prova incontestável de compromisso com a democracia nesse país. Domingos Simões Pereira iria saber como o procedimento habitual de organizações internacionais para designar um chefe de missão eleitoral consiste primeiro na sondagem para a pura disponibilidade do número determinado de personalidades antes de procedido a decisão final e convite formal. Portanto, e que tem nada de estranho no procedimento denunciado por Domingos Simões Pereira. Que aqui de estranhar isso é reação, como sempre uma reação de guerra, de problema, na qual o problema nem que tem. Nesta cena, portanto, no quadro, e foi mesmo coisa aconteceu com o atual Presidente da República. O atual Presidente da República, nas eleições passadas na Santo Tomé, foi convidado, mesmo e estava indisponível e acabei. Nem atual eleições, ex-Presidente da República, João Malvo, foi convidado e mostrou como está indisponível, como anda a porta abre para Domingos Simões Pereira bem. E que como ele com convidado, não é com o colher entre tudo, né? Sei que aquilo era. Baralho, sei que baralho está agora. Que ele disse que se ele falar nessa conferência de imprensa e tem que explicar claro. Portanto, o que é que está estranhando na questão de convite ali que Domingos Simões Pereira
depois das eleições, começar para felicitar o vencedor das eleições. É legal, toda a gente tem conhecimento aqui, chamada, ainda felicitá-lo, para depois, logo de seguida, recusar resultados eleitorais. Resultado que toda a gente mate é considerado livre, justas, transparente, missões de observações da União Europeia, CPLP, tudo, domingos, massa lata e nega até ossa. Como um pecador sumesse, o Estado de Guiné-Bissau, na avaliza, para chefiar uma missão de observação eleitoral, se nos últimos 8 anos, e tem estado a destruir tudo que é democracia que construída no país. E põe em causa todas as instituições democráticas do país. Portanto, a autoridade de Guiné-Bissau entender como um bom nome do país que pode ser usado para quem tem interesse em criar problemas, em manipular, promover desentendimento e, se calhar, eventualmente também, e levar para eleições lá na Santo Tomé. Guiné-Bissau, consultado, não há direito, não há prerrogativa de consulta que não faço, não falar. É homem, como manda esse nome, não entender como é, se quer reunir condições para ver a falta de assunção de ser derrota, falta de assunção democrática, num processo democrático que participa e que tem condições reunidas para participar, portanto, sou chefe de missão da União Africana. No quadro democrático, cada quem tem a sua opinião, aquilo é na opinião. Ele tem várias outras opiniões, diferentes de nós, não nos respeitam, mas a opinião é essa. No quadro, eu tenho que entender como não que por apoiar alguém que recusar os resultados avalizados para a CNE. Quando é que falava como é o único órgão legítimo para publicar o resultado. Quando é que vem publicar e negar. Resultado reconhecido por toda a comunidade internacional. Resultado reconhecido para o próprio tribunal que ele emite recurso. Resultado reconhecido para a maioria dos países que felicita o próprio presidente eleito. Até hoje, continuando a falar com ele, que reconhece. Como é que é, golpe de Estado, golpistas, data de história, enfim. Cada quem você pensa que se cabeça. Nunca por pensar cabeça com não cabeça. Fala como a União Africana está manipulada. Manipulado por quem? A União Africana é uma organização continental soberana e está a decidir o que bem entender e o que acha mais oportuno. Guiné-Bissau é um Estado pequeno, mesmo se investigar, decidir para a União Africana e que a priva fazer que tem que ir força. Portanto, não lamentar mais uma vez Domingos Simões Pereira não fazer de vítima e não fazer de ator, produtor de que filme que fala filme perseguição. É só que se vê. Ali aqui não publica filme. Obrigado. Estamos abertos, perguntas e respostas. Faz favor. Identifique-se. João Paulo da Jovem. Sim, relativamente a esta situação de Domingos Simões Pereira, como é que escolhe mandatário está fácil, se contra outra solicitação? Desculpa, eu ainda não ouvi o direito. Tira a máscara. Sim, está a falar como designação de alguém que vai representar o país nesse processo. Acaso que será Domingos Simões Pereira. E está solicitado aquele indivíduo para que seja e está pedindo a anuência de governo, nesse caso, se quem é da aval vai começar reconhecido nesse caso. Que houve na desistência, para o Domingos Simões Pereira acusar o governo que pode participar de uma aqueles que proibiram. O governo que tem nenhuma prerrogativa de decisória. O governo tem uma prerrogativa consultiva, ou seja, o governo está consultado. Quem está cuide é a União Africana. Agora, o governo está consultado e está da sua opinião. O cuide, eu falo o governo não cuide alguém que nem representa, e o bandeira é alguém lê que não cuide. O governo está falando assim, senhora, não concordo que alguém lê para ter reunir condições na perspectiva de fiscalizar democraticamente as eleições, se própria conduta, própria pessoa em si, para nós é garantia. Mas se que pessoa quer reunir que condições, caso do Domingos Simões Pereira, o governo fala com que pessoa quer reunir que condições, para si passado e para si mostra, si prática, que o governo entender como foi antidemocrático, não falar no comunicado, mas somos tentar lá outra vez para entender direito,
Só que a mistério, mas pensa que não foi muito claro. E houve um órgão, ao domingo, Simões Pereira está a publicar o resultado na Guiné-Bissau. Quem está a publicar o resultado de eleições? E CNE fala quem que ganha, discussão que tem. E continua para domingos, bem, por continuar com essa discussão, teria que mistério. Resultado publicado, e tem o presidente efetivo, é continuar a chamar o presidente fantasma. Quem chamar esse problema? Mas é também lá. Dia que precisa de presidente, é também o presidente lá, é também. Oi, galera, é também. Nazar, capital. Vou falar o União Africana está manipulado. Por justificar como que está manipulado. Quem que falou União Africana está manipulado? União Africana. Quem que falou aquilo? Ah, sim. Pois, Domingos Simões Pereira está manipulado. Como que está manipulado? Por justificar o seu problema. Me fala domingo se meus pais estão manipulados. Amigo, como estou a fazer para dar uma palavra manipulada? Mesmo papel português e papel crioulo. Nunca papel outra língua. Ali o colegas lá. Português crioulo. Agora assumiste pui manipulação na minha boca com pui aquela. Nunca falei aquela. Ali o candidato jornalista, onde grande preocupação neste momento e tem contestação de sociedade civil que está a fazer parte do espaço de concertação, Liga Guineense, pescadores, transportadores e esse estado de calamidade. Da Choratiu para restrições, cerca sanitária na Bissau e nas regiões, está a pedir para aliviar as medidas. Como é que o governo acolhe essas reclamações da população? Nós estamos hoje sexto dia que nós estamos no estado de calamidade e não terminei no dia 10. Nós não fazemos uma avaliação na metade do dia 7 e 8. Se me conselheiro e houve a imposição da restrição de liberdades, entre as quais a liberdade da circulação, como eu referi, e outras liberdades de reunião, de limitar o número de pessoas no Churo, no Cacicante. Isto imposto por conjuntura desfavorável portanto, é a vertente delta do vírus Covid-19. Primeira semana não teve 4 mortes, depois não subiu para 7, 11 e 14. Portanto, e houve uma subida exponencial. O governo tem que tomar uma medida. E toma uma medida que nasceram contestados, suma que falar, em vários aspectos, na questão de mobilidade de pessoas e bens, enfim, outras questões, prejuízos provocados por a medida, mas suma que o próprio decreto está a prever e tem que ter uma reavaliação do decreto, e que quer dizer que o decreto é imutável, é que pode mudar. Ou que não fazer a avaliação, como pensa como é amanhã, ou amanhã da manhã, não convoca a bolsa para não papel especificamente sobre isso. Ainda sobre o decreto, está a falar como procedimentos que levaram para pedir emitir esse decreto e falta alguns passos legais. Nesse caso, tem que aceitá-lo para o Parlamento. Então, aqueles outros decretos que não emite o Parlamento aceitado. Tudo está na reclama como não e cá proceder. É legal. Que cada Parlamento tem que, diante que até reclamar, até defender aqui a teoria, e o que fazer suspensão de parte da Constituição. Aquilo o Parlamento tem que pronunciar sobre aquilo. Mas de que tem nenhuma suspensão de nenhum direito constitucional. Direito de circulação, embora é limitada, restrita, e continua a não existe. Se não suprimi-la completamente, não tem que ter autorização de Constituição, é de Parlamento. Só eles que têm competência para fazer aquilo. Mas que acaso, dá um exemplo de um atropelo constitucional ali que precisa da intervenção da ANP. Não, vou colocando em questão, claro, vou falando com a e tem problemas de procedimentos administrativos em relação a esse. Decreto. Vou falar até lega, aquele. Não respondeu, não falou, dá um exemplo. O dia vai estar aqui que até lega, ou não? Até lega só sem argumento. O dia vai ver que é até lega. Os transportadores ameaçam paralisar o setor na segunda-feira. Nesta reunião, a avaliação que vão ter, esta situação vai estar na agenda? Vão antecipar mesmo os transportadores para evitarem esta paralisação, depois tendo em conta a importância do setor para a vida da população?
Naturalmente, como tem sido o lema do governo, qualquer problema que existe latente ou em surgimento, o governo age de imediato. Penso que o Departamento de Estado concernente, portanto, aos transportes, irá de imediato agir face ao anúncio público que foi feito, portanto, um pré-aviso de greve, o governo vai agir naturalmente. Tem sido nosso lema negociar, discutir e procurar soluções. É esse. Vão fazer isso mesmo amanhã, antes de entrar mesmo na paralisação na segunda-feira? Bom, eu não tenho informações precisas. Aquilo que sei que é a conduta do governo e é prática do governo é fazer isto de imediato. Penso que já estão a ser tomadas diligências nesse sentido. Os contestadores, ministro, querem a avaliação em relação à gestão dos fundos disponibilizados no quadro do combate à Covid. O espaço de concertação, como dissemos, da sociedade civil. E pediu, inclusive, a intervenção, não é, do Tribunal de Contas. O governo está disponível a essa avaliação? Sim, o governo está disponível. Isso é um dos direitos dos cidadãos. É um dos direitos do cidadão, a transparência na gestão da coisa pública. Houve dinheiros que foram alocados ao combate, portanto, ao Covid, esta pandemia. Se há uma franja da nossa sociedade que não se vê retratada e esclarecida, tem todo o direito de exigir, e penso que os departamentos que têm a ver com esta atividade, o caso do Alto Comissariado e as finanças, irão com certeza fazer uma conferência de imprensa em que irão esclarecer, e com certeza que as contas estão abertas. A Alta Comissária já disse, está disponível, inclusive sentarem-se conjuntamente e mostrar as contas. Aqui não há nada a esconder debaixo da mesa, tudo em cima da mesa. Obrigado. Obrigado.